Os irmãos sabem que os evangelhos, eles narram a respeito de Jesus, sua pessoa. Tanto é que o evangelho de Mateus já começa distintivamente falando da genealogia do Senhor Jesus e dizendo por que ele veio, inclusive o nome que lhe foi dado, Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. E seria ele, esse Jesus, o Salvador do seu povo e dos seus pecados, o Emmanuel, o Deus conosco. O Evangelho de Lucas trabalha a perspectiva daquele que veio em humanidade, o Jesus homem, o Jesus que experimentou tudo aquilo que nós, como humanos, experimentamos. E Lucas trabalha justamente a ideia da humanidade de Jesus. O Evangelho de João já começa apresentando quem ele é. E no capítulo 1, João já diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E fala, e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de formosura, para apresentar-nos justamente o Deus que, cheio de graça, veio nos salvar. Nesta noite eu queria pensar com os irmãos e trabalhar no Evangelho de Marcos. E esses evangelhos existem histórias e existem histórias. Por exemplo, qual seria o capítulo marcante do Evangelho de Lucas? O capítulo de destaque do Evangelho de Lucas, se a gente tivesse que escolher, eu não tenho dúvida alguma que você escolheria o capítulo 15, que narram 3 histórias, parábolas de Jesus a respeito daquilo que Jesus veio fazer, buscar e salvar o que se havia perdido. A intenção daquelas parábolas, daquelas histórias ilustrativas, é mostrar a busca de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, para chamar e encontrar os que são seus, que estavam perdidos. São sessões preciosas que ali encontramos. Mas no Evangelho de Marcos, que trabalha o Jesus servo, o Jesus que acode, o Jesus que veio para visitar os homens em suas situações de drama, em seus problemas, em suas histórias verdadeiras, histórias agora mesmo, fatos que fazem parte de uma narrativa que é mais do que uma ilustração, é a própria experiência da vida humana. Há um capítulo no Evangelho de Marcos que traz um conjunto de 3 histórias interessantíssimas. E nessas 3 histórias, nós vamos encontrar 3 situações dramáticas, 3 dramas. Um drama social, de alguém que estava totalmente banido das relações comuns, dos relacionamentos possíveis com os seus e com a sociedade. Alguém que havia perdido toda a possibilidade de viver naturalmente a sua vida e que estava aprisionado, tomado por uma legião de demônios. Só para você ter uma ideia, uma legião romana de soldados era composta por 6.000 homens. Logo, quando o homem foi liberto e aqueles demônios, que era uma legião que possuía aquele homem, foi para uma manada de porcos, e 2.000 porcos representa aqui pelo menos 3, se você fizer uma continha rasa aí de matemática, uma legião de 6.000, em 2.000 porcos, cada porco recebeu 3 entidades, e se precipitou no despeadeiro. Um drama de um homem, numa história que muitos na existência hoje
também vivem. A segunda história, ela é composta do pedido de um homem que tem a sua filha enferma, era um chefe da sinagoga, e sua filha estava à beira da morte, e ele ouve falar sobre Jesus, se dirige a Jesus e pede que vá salvar a sua filhinha. E embutido na segunda história está uma terceira história, que é uma mulher que sofria com uma hemorragia intermitente, uma menstruação crônica há 12 anos, portanto, o mesmo tempo de vida da filha de Jairo, a mulher sofria com este quadro hemorrágico que lhe esvaía a vida. E se o primeiro drama era um drama de ordem social, de uma pessoa banida das relações sociais, o segundo drama, que é o drama da mulher, era um drama de ordem físico-biológica, que afetava o seu psique, que afetava a sua mente, que afetava a sua vida. Para vocês terem uma ideia, possivelmente aquela mulher não era só impedida pela lei de estar em contato com as demais pessoas, porque ela tinha um fluxo hemorrágico, mas era impedida de trabalhar, era impedida inclusive de ter com o seu marido relações normais. Portanto, vivia um drama de ordem físico-biológica que lhe afetava o psique, lhe afetava as emoções. Era um drama terrível. E a terceira história, que começa como segunda e termina como terceira, porque está embutida a história da mulher, é a filha de Jairo, que quando Jesus chega naquele lugar, na casa de Jairo, a garota já havia morrido. E é interessante, queridos, que aí nós encontramos o drama existencial. A existência se foi. Imagine a saudade, imagine a dor da perda, imagine o vazio, imagine a situação na cabeça de Jairo, imagine a situação na família de Jairo, imagine a situação na família de Jairo, a existência interrompida por um drama. Então, olha, 3 dramas, 3 histórias, mas 3 perguntas. E eu não quero trabalhar o drama, nem trabalhar a história. Eu quero trabalhar as perguntas nesta noite. Porque essas 3 histórias, com esses 3 dramas e essas 3 perguntas, têm uma única resposta e uma única solução. Sabe quem é? Jesus, o Deus Salvador, que é onipresente, que é onisciente e que é onipotente. E você vai entender toda a ordem litúrgica desta noite, com essas 3 perguntas que eu quero ler com você agora, nesta noite. Por favor, então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Já disse o capítulo, 3 histórias, 3 dramas, 3 perguntas, uma solução, uma pessoa. Jesus, o Deus Salvador. Primeira pergunta, queridos, Marcos capítulo 5. Está aí posta para nós no versículo de número 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E essa pergunta foi feita pelo homem possesso de aproximadamente 6.000 demônios. Logo, quem faz a pergunta não é o homem, são os demônios. Que pergunta é esta? Repita aí comigo, a parte A do versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que pergunta, hein? O que eu tenho a ver com você, Senhor? Se fosse baiano, não fosse de Gadara, ia dizer: me deixa quieto.
Segunda pergunta, capítulo 5, versículo de número 30. Depois dos 2 pontos, diz assim: quem me tocou as vestes? Agora não são os demônios quem pergunta. Agora é o próprio Deus Salvador, presente no meio de uma multidão, no anonimato da fé de uma mulher. Ele para e pergunta: quem me tocou? Outra pergunta impressionante e até certo ponto intrigante. Já tive a oportunidade de pregar nesse texto outras vezes. Ela é intrigante e é impressionante porque como é que pode uma multidão que comprime, que aperta Jesus para e pergunta: quem me tocou? É intrigante uma pergunta desta, porque certamente muitos tocaram em Jesus naquela ocasião. Não somente esta mulher que sofria com esse drama hemorrágico de 12 anos. Por certo, outras pessoas ouviram falar da fama de Jesus e se dirigiram. E por certo, quiseram também algum benefício para suas vidas por alguma situação que lhes afligia. Por certo, não tenha dúvida. Se era uma multidão que acompanhava Jesus. Mas a pergunta de Jesus é intrigante, porque ele para e pergunta: quem o tocou? Terceira pergunta, versículo 35, que é da terceira história, a segunda que se transformou em terceira. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Aí vem a pergunta: por que ainda incomodas o mestre? Se a primeira pergunta foram os demônios, se a segunda pergunta foi Jesus, a terceira pergunta foi das pessoas, dos amigos. E a pergunta é: por que ainda estás aí a perturbar, a aborrecer, a irritar o mestre? A palavra para mestre aqui é a palavra para rabi. É o título dado para honraria, um título ilustre, a quem não deve ser de forma alguma perturbado e incomodado. Por que que tu ainda estás aí a incomodar o nosso mestre? 3 perguntas. Eu não vou narrar o texto, ele é conhecido e já o fiz aqui no imaginário de vocês, quando mencionei cada um dos versículos tirados dessas 3 histórias. Mas eu quero trabalhar essas perguntas pensando sobre os atributos de Jesus. Primeira pergunta feita pelos demônios: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É interessante, meu irmão, minha irmã, que a pergunta que os demônios fazem nesta ocasião, ela retrata o conhecimento que eles tinham da pessoa de Jesus como Filho de Deus. Porque a expressão que aparece aí, dada por eles a Jesus, Filho do Deus Altíssimo, revela justamente a ideia de que na mente deles, quem estava ali era o Todo-Poderoso Filho de Deus, que habita nas alturas. E aqui vem para mim e para você um entendimento muito interessante, é que Deus em Jesus é onisciente, e Ele é onisciente porque Ele conhece toda a ação e todo o domínio do poder das trevas. Quando os demônios perguntam a Ele, no versículo 7, por que está atormentando a vida deles, é porque a presença de Jesus ali incomodava.
Aquele homem, por certo, era conhecido na cidade de Gadara pela sua condição de um homem endemoniado, escravizado, cheio de loucuras, cheio de psiquismos, cheio de esquisitice. E como eu disse outra vez que preguei aqui nesse texto para vocês, certamente todo mundo sabia quem era esse homem, porque ele vivia no sepulcro, se debatia com as correntes e as quebrava, e portanto era alguém que vivia atormentado. Mas naquele momento quem se sentiu atormentado não foi o homem, foram os demônios. E meu querido irmão, a palavra que aparece aí para tormenta é a mesma palavra usada para tortura. Você já deve ter assistido filmes de pessoas torturadas. Acredito que você nunca foi torturado. Você nunca foi torturado na sua vida, tenho certeza. O máximo de tortura que você recebeu, quem sabe foi seu pai ou sua mãe lhe mandando estudar na hora que você quer jogar aquela partida de videogame. Aí, de fato, foi uma tortura terrível, né? O joguinho lá pronto, preparado, o campeonato bombando e você na internet jogando com os seus companheiros. Naquela hora, seu pai e sua mãe diz: para aí, porque você tem que estudar. Isso foi uma tortura para você. Talvez tenha sido a maior tortura da sua vida. Mas a palavra tortura é muito mais do que isso. A palavra tortura traz a ideia de algo que nos fere, nos machuca, que nos agride, não apenas fisicamente, mas psiquicamente. E há torturas que são terríveis. E essa palavra também era usada para a situação de alguém que está sendo molestado, de alguém que recebe alguma coisa que lhe traz moléstia. E não apenas moléstia do ponto de vista orgânico, físico, de pestes, de enfermidades, que são moléstias graves, mas molestado também psiquicamente, emocionalmente, molestado sentimentalmente, molestado figuradamente. E há um terceiro entendimento desta palavra, que era usada para aqueles que estavam no mar, que estavam enfrentando procelas grandiosas de ventos e de tempestades de ondas, que viam contra a embarcação e com as suas próprias forças tentavam lutar contra o vento. É a ideia de ir contra a tempestade. Ninguém vai contra a tempestade, ninguém pode, ninguém tem poder contra a natureza. Ela é avassaladora. Você não consegue de forma alguma dominar o vento. Você não consegue se livrar da ventania. Estava agora lá em Fortaleza e a mãe de um presbítero lá da igreja veio conversar comigo e ela estava com um andador. E o filho havia me contado que ela, muito teimosa, caiu e quebrou, fraturou o fêmur. E ela foi me contar a história, ela disse: ninguém acredita, pastor, mas eu vou contar assim mesmo para o senhor. Eu caí porque o vento me derrubou. Fortaleza venta muito, quem conhece Fortaleza sabe disso. É a cidade das ventanias. Se Natal é a cidade do sol, Fortaleza é a cidade do vento. Tanto é que a energia eólica lá é conhecidíssima, o maior parque de energia eólica está em Fortaleza. E de fato venta, viu? Quando eu saio desse, vou levar a lista na escola, que volto naquele corredor da rua assim, se eu não me cuidar, eu vou levado. Eu sou magrinho. Venta que é uma beleza. E ela diz: o vento me derrubou, pastor. E eu caí. Eles pensam que é porque eu tenho idade, que eu escorreguei. Não, é porque o vento me derrubou mesmo. A palavra aqui para torturar é essa ideia de vento que é contra, que a gente não consegue. Os demônios estavam dizendo: não dá para lutar contra o Senhor.
E aqui o Deus onisciente é o Deus onipresente, é o Deus que está no inferno, que incomoda aquele que nos agrilhoa, aquele que nos prende, aquele que nos algema, aquele que faz as almas estarem prejudicadas. Eles se atormentam com a presença de Jesus, com o conhecimento que Jesus tem da sua ação. Por isso Jesus libertou o homem e sobretudo com o poder libertador de Jesus. E eles não queriam sair. Inclusive, quando Jesus foi expulsá-los daquele homem, permita-nos que a gente vá para os porcos. E Jesus permitiu, não porque atendeu a oração do diabo, mas o diabo ora, Faraó orou. Mas é para mostrar o poder de Deus que liberta, que livra da prisão as pessoas que estão vivendo atormentadamente em seus psiquismos, em seus medos, que estão sendo incomodadas por aquilo que lhes agrilhoa e lhes atormenta. Só Jesus pode salvar, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Amém. Olha o resultado disso aí, por favor, vá à frente e veja comigo o versículo de número 17. Perdão, número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O Jesus que incomoda as trevas, o Jesus que tem o poder de vencer o inimigo de nossas almas, o Jesus que tem o poder de libertar-nos de nossos psiquismos, de nossos dramas, de nossas tormentas, nos coloca com a mente sã, nos coloca agora com controle sobre nossas paixões, sobre nossos domínios, e nos coloca em perfeito juízo, moderados e vestidos diante dele, com as vestimentas da justiça que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Apocalipse 19 diz que ele nos veste com linho finíssimo. A representação do versículo 15 é para mostrar que 6.000 demônios atormentavam o homem, se sentiram atormentados por Jesus, mas o beneficiado foi o homem, que agora em perfeito juízo, assentado, em perfeito controle e domínio de si mesmo, vestido, ouvia a Jesus. Glória a Deus por isso. O Jesus onisciente, o Jesus onipresente, e o Jesus onipotente agiu no drama psíquico, emocional e espiritual da vida de um homem. Pode agir também na sua vida nesta noite. A segunda pergunta é a pergunta de Jesus, versículo número 30. Quem me tocou? E aqui novamente a gente encontra, queridos, os 3 atributos de Jesus. Primeiro, a sua onisciência, ele sabia quem tocou ele. A sua presença, ele estava no meio da multidão. E o seu poder, ele curou uma hemorragia de 12 anos de uma mulher que já havia ido a todos os médicos possíveis, despendido todos os seus recursos com os médicos, e em vez de melhorar, ia a pior. E agora está estancada a sua hemorragia, perfeitamente sã, e quando Jesus pergunta quem me tocou, todos ficam atônitos, os discípulos ainda perguntam, Senhor, vê o versículo 31, vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou, ele porém olhava ao redor, e esse olhar ao redor aqui não significa que ele não sabia quem era, significa que ele estava querendo que a pessoa que foi beneficiada, que foi assistida, que foi abençoada com aquele momento da ação do seu poder, com a sua presença e com o seu conhecimento, viesse de maneira
objetiva, declarar a verdade, confessar a fé e assim publicamente dizer que havia sido curada pelo poder de Jesus. Irmãos, esta pergunta aqui nos revela a onisciência, a onipresença e a onipotência de Jesus também. Esse Deus Salvador que está encarnado em Jesus e que está entre nós nessa noite em seu Espírito que foi deixado para nós, está aqui também hoje. E Ele sabe quem sinceramente está querendo tocar-lhe as vestes. Ele sabe sinceramente quem está querendo que a sua vida seja transformada. Ele sabe quem de fato está se aproximando dele com fé e com plena convicção de que algo vai acontecer na sua vida. Todas as vezes que eu leio essa passagem dessa história da mulher do fluxo de sangue, eu gosto de lembrar daquele cântico antigo que diz: vem tocar em mim, vem tocar em mim. Quando a gente toca com fé em Jesus, a ação do seu poder é para nós ministrada. E o drama da nossa vida, o drama da nossa caminhada, aquilo que nos aflige, imediatamente é estancado. Há muita gente aí, queridos, que está vivendo no silêncio dos seus dias, dramas profundos, que somente Jesus pode acudi-lo. Aproxime-se de Jesus nessa noite, Ele está aqui. Ele continua presente. Ele sabe do que você está passando. Demonstre a sua fé. Dirija-se a Ele. Ele tem poder para reverter o quadro, seja de 12 anos, de 15 anos, de 30 anos, de 10 anos, de um mês. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe qual foi o resultado? Olha aí, versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Só sairemos daqui em paz, queridos, e livre dos males que nos atormentam há anos, que está de maneira muito grave, nos fazendo pessoas limitadas em nossa existência, em nossa vida, se recorrermos a Jesus. A palavra atemorizada significa aqui reverência. Reconheça que Jesus é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Ela veio tremendo. Tremor aqui significa respeito. Significa que ela viu que ali estava o Salvador, a quem ela disse que se conseguisse tocar nas suas vestes, seria curada. Cônscia significa ela discerniu, ela percebeu, ela entendeu que foi Jesus quem a salvou. E a gente precisa entender isso. Não há outro que possa fazer por nós aquilo que nós necessitamos, só Deus pode fazer. E a palavra para declarar significa falar tudo, não esconder nada. Jesus libertou aquela mulher da angústia, salvou, e aquela mulher parou de sofrer. Ficou livre do seu mal e daquilo que a destruía e que a fazia infeliz. Amém? A última pergunta. Versículo de número 35. Por que ainda incomodas o Mestre? Aqui também nessa pergunta a gente vê os 3 atributos de Jesus. Se na primeira história, com os demônios, a onisciência, a onipresença, a onipotência trouxe benefício ao homem de Gadara,
Se na segunda pergunta, feita pelo próprio Jesus, revelou a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência, e a mulher foi salva dos seus males. A terceira pergunta, que é feita pelos homens, os amigos de Jairo, também revelam a onisciência, a onipresença e a onipotência de Jesus. A palavra que aparece aí para incomodar, como disse ainda há pouco na narrativa do texto, é: por que ainda estás a irritar, a perturbar a Jesus? E aqui, irmãos, eu tenho uma visão muito particular de Jairo. Porque olha o que Jesus diz no versículo 36, logo após a pergunta que os da casa do chefe da sinagoga fizeram: porque ainda incomodas o mestre? Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E aqui na minha interpretação, meu irmão, minha irmã, esta palavra reflete que Jairo não estava em tempo algum duvidando de Jesus, e mesmo quando a notícia da morte se instaurou na sua casa, e disseram os seus companheiros, seus amigos e os da casa dele que a filha estava morta, ele não se apavorou. E sabe por quê? Olha o versículo 24, diz: Jesus foi com ele. Jesus estava presente com Jairo. Não seria possível que aquele que acudiu ao seu pedido e que disse que ia com ele, ia permitir que ao chegar lá na sua casa, a história da morte fosse a história final. E quando Jesus diz: olha, não tema a pergunta dos seus amigos, e assim acontece hoje também, há muitos familiares, há muita gente na nossa casa, há muitas pessoas que nos cercam no trabalho, há muitos companheiros de escola, de faculdade, há muitos amigos da vizinhança, há muita gente que diz para a gente: pare de pedir, pare de incomodar, Jesus não está ligando para você não, deixa o Senhor em paz, a sua vida é assim mesmo, não tem jeito, se aquieta aí, reconheça que acabou, não tem mais solução, seja resignado. Ainda tem gente que diz assim: seja resignado, pare. Mas a gente tem que crer no Jesus que foi com a gente, no Jesus que anda ao nosso lado, no Jesus que está conosco, no Jesus que é maior do que a morte. E a gente só precisa crer somente isso. Não temas, crê somente. Eu não vim contigo, Jairo, eu não estou aqui, então fique frio. Take it easy, brother. Calma. E o texto nos diz que em nenhum momento Jairo se perturbou, em nenhum momento Jairo se atribulou, em nenhum momento Jairo foi a Jesus e questionou: por que, Senhor? Se não tivesses parado para atender e conversar com aquela mulher, tinha chegado aqui a tempo. Não. O texto diz que ele somente creu. E olha o resultado aí. Jesus entra na casa. Você já construiu a imagem dessa narrativa na sua mente? Você está chegando em casa. Aí vem lá Josevaldo, Jorge, Rubem e Auro e diz: olha, pastor, para de incomodar aí, não tem jeito não. A situação já é Zé Fini, acabou, não tem mais solução. Aí quando você entra em casa, quebra a porta, eu abro a porta lá de casa, está um alvoroço lá dentro de casa. Imaginou a cabeça de Jairo? Pensa aí, ele abre a porta da casa e é verdade, o negócio aqui o caldo já entornou, já não tem mais nenhuma solução. Não, ele não se incomodou com isso, Jesus estava com ele. E o texto diz assim: Jesus então ao perguntar, diz: por que estás em alvoroço e chorais? A palavra de Jesus é simples, é lacônica. A criança não está morta. Que palavra confortadora, que palavra consoladora. Não precisava mais nada para Jairo. Só em Jesus dizer isso, seu coração já se aquietou. E então o texto prossegue dizendo
que Jesus toma a menina pela mão para mostrar para vocês que ela não está morta, e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. E diz o texto que a menina pôs-se a andar. Que situação maravilhosa para mostrar o Jesus onipresente, o Jesus que sabia que ela não estava morta, o Jesus que tem o poder sobre a morte. Inverteu a situação da existência que era nefasta daquele homem, da sua casa, e trouxe a vida de volta. Aleluia. Eu não sei quais as perguntas que você tem feito nesses dias. Se são perguntas de seus pavores e psiquismos que têm te atormentado. Se são as perguntas que Jesus tem te feito e você não tem tido a coragem de vir a Ele. Ou se são as perguntas dos seus amigos que têm tentado lançar dúvida no seu coração. Mas sabe de uma coisa: o Jesus Salvador, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, pode e tem condições de te assistir e nos teus dramas trazer a solução. Que Deus nos abençoe. Aquela menina teve a vida devolvida. O Senhor devolve a vida para a gente. O Senhor devolve a paz para a gente. O Senhor devolve as relações para a gente. Só Ele tem esse poder. O Jesus Salvador. Que Ele, pois, nos abençoe grandemente. Amém?